Olá, pessoal, estamos de volta, para as nossas questões aqui, com as resoluções, para que vocês possam tirar as suas dúvidas, hein? Lembrando que agora nós vamos falar sobre o potencial que é gerado em um determinado ponto por mais de uma carga, Nós já vimos que o potencial elétrico a uma certa distância de uma carga, ele é dado pela expressão que multiplica a constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância da carga até o ponto onde você quer medir esse potencial. E aí o que acontece? Não podemos esquecer que potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, diferentemente do que estávamos fazendo, tanto com a força elétrica quanto com o potencial elétrico, onde as cargas apareciam em módulo, o sinal delas só serviriam para a gente para saber se a força é de atração ou de repulsão, ou se o campo era convergente ou divergente. No caso do potencial elétrico, não. Nós temos que levar em consideração o sinal da carga, porque o resultado do potencial pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí essa questão, a primeira questão da lista, certo? Ela mostra essa configuração para a gente, onde eu tenho duas cargas, a carga Q1 de 0,2 microcoulomb e uma carga Q2 de menos 1 microcoulomb. De fato, nós temos que essa carga Q1 está a uma distância P de 5 centímetros, a distância do ponto P, e a carga Q2 está a uma distância do ponto P de 10 centímetros. Então, esses são os dados do nosso problema. A distância de cada carga até o ponto onde eu quero medir o potencial resultante gerado por elas duas. Pronto. Como nós já temos aí a constante a constante eletrostática, e todas as unidades no sistema internacional, a carga medida em coulomb, unidade do sistema internacional, a gente nota que essas distâncias, elas estão em quê? Em centímetros. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é converter de centímetro para metro. E o que a gente faz para fazer essa conversão? A gente divide por 100, já que 1 metro tem o quê? 100 centímetros. É só fazer uma regrinha de 3 e a gente chega a essa conclusão. Então, 5 dividido por 100 é a mesma coisa que 5 dividido por 10 ao quadrado. E eu estou fazendo desta forma para esclarecer para alguns estudantes porque que muitas vezes quando aparece na resolução lá, que a gente já passa para vocês escrita, muitas vezes aparece multiplicando por uma potência de base 10, geralmente 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque escrever 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que escrever 1 sobre 10 ao quadrado. É só uma maneira da gente escrever esse número. E por que eu escrevo em notação científica? Porque os valores que vão aparecer no numerador da constante eletrostática, do valor da carga, vão estar em notação científica, não vão estar em números inteiros, certo? Nem em números decimais. E aí o que ocorre? Quando eu tenho a distância D2, que é 10 centímetros, a mesma coisa, só é dividir por 100. Ah, Mariva, mas eu poderia colocar 0,1. Tudo bem, poderia colocar, só que você estaria trabalhando com o quê? Com um número decimal. Aí vai depender da habilidade matemática de cada um. Se você acha mais fácil trabalhar com o número decimal do que trabalhar com um número representado em uma potência de base 10, fica de acordo com o gosto do cliente. Muito bem, então quem vai ser o potencial gerado pela carga Q1 a uma distância de 5 centímetros do ponto P? Vai ser a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga Q1, que é 0,2 micro. Não esqueçam que 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1, ou seja, 2 dividido por 10, vezes 10 a menos 6 de quem? Do micro. Por isso que aparece aqui o 10 a menos 6.
dividido por quem? Pela distância D1. A distância D1 nós achamos aqui que é 5 vezes 10 a menos 2. Colocando aqui, fazendo essas continhas, 9 vezes 10, tal, nós vamos chegar a 3,6 vezes 10 a quarta, o quê? Volt, que é a unidade do potencial elétrico. Pois bem, achei aqui o potencial gerado pela carga Q1 no ponto P. Agora eu vou calcular o potencial gerado pela carga Q2 no ponto P. Então, usando a mesma lei, só que agora para outra carga, 9 vezes 10 a nona, o valor da constante. O valor da nossa carga aqui, observe que é negativo, então estou colocando menos 1. Como é micro, então vezes 10 elevado a menos 6. Quando eu fizer essa operação aqui, eu vou chegar a essa expressão, onde eu vou ter menos 9, ó. Notem que o potencial deu o quê? Negativo. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Vezes 10 a quarta volt. Terminou o meu problema? Não. Eu preciso calcular o potencial resultante. Diferente do que nós estávamos fazendo, tanto para a força elétrica quanto para o campo elétrico, onde nós tínhamos que fazer uma análise vetorial para poder saber se somava os vetores, os módulos dos vetores, né? Se subtraía, se utilizava o teorema de Pitágoras, se usava a lei de cosseno, do cosseno de uma forma geral. Nesse caso aqui, não. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, o potencial resultante ele vai ser a soma algébrica. O que é isso, a soma algébrica? Eu vou considerar tanto o que tem valor positivo quanto o que tem valor negativo dos potenciais que eu calculei. Então, o potencial foi quem? 3,6 vezes 10 a quarta. Mais vezes menos vai dar o quê? Vai dar menos. O segundo potencial, 9 vezes 10 a quarta. Então, efetuando essa operação aqui, a gente vai chegar a menos 5,4 vezes 10 a quarta volt. Então, esse é o potencial gerado por essas duas cargas no ponto P. Lembrar que quando nós estávamos trabalhando com força elétrica, a gente calculava a força resultante em uma determinada carga, porque é a interação entre cargas. Quando a gente estava falando de campo elétrico, eu calculava o campo elétrico a uma certa distância das cargas, assim como a gente está fazendo aqui no potencial elétrico. Então, muito cuidado também com essa interpretação. Valeu? A gente se vê na próxima questão. Um abraço!